Adonai, meus amados irmãos. Hoje estamos dando início a uma série de estudos sobre as bem-aventuranças e hoje iremos abordar a primeira bem-aventurança, que é a pobreza de espírito. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 2, a palavra do Senhor nos diz as seguintes palavras: Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A pobreza que este verso se refere não é a pobreza material, como sugerem os teólogos católicos romanos e também os seus imitadores anglicanos, que têm como base para o seu pensamento Francisco de Assis, patrono da pobreza voluntária, o qual ensinava que o indivíduo que desejasse ser salvo precisava desfazer-se de seus bens materiais para que pudesse ter uma maior probabilidade de ser salvo. No entanto, o que este verso quer dizer é que tanto o rico quanto o pobre precisam esvaziar-se de si mesmo para que possam tomar posse do reino dos céus. A primeira bem-aventurança elencada no Sermão do Monte é uma das características que o crente nascido de novo deve obter, pois não existe nos céus ninguém, absolutamente ninguém, que habite lá que não seja humilde em seu espírito. Todo homem e toda mulher de Deus que nasceu de novo precisa ter essa bem-aventurança bem patente em seu modo de viver. Deste modo, o mundo aí fora verá que você é um cidadão dos céus e peregrino nesta terra. O ser pobre de espírito, meus amados irmãos, compreende em ser uma pessoa humilde. Todo aquele que anseia as coisas do alto precisa se esvaziar da jactância do mundo para que possa ser preenchido com o vinho novo. Destarte, o evangelho age em duas facetas. Ele desconstrói o velho homem para exaltar a nova criatura, pois foi isso o que Simeão falou quando segurava Jesus em seus braços. Ele disse as seguintes palavras: aqui está a exaltação de muitos e o tropeço de outros. A pobreza de espírito é um ponto cabal para diferenciar o crente ou o homem carnal do homem espiritual. O homem carnal, ele tem sua confiança nas coisas do mundo. 2, o crente nascido de novo, genuinamente pio e que busca verdadeiramente a Deus, tem sua confiança em Deus e no século vindouro. A pobreza de espírito não é algo que o mundo admira, mas na verdade despreza com muita força. Nós podemos ver que nas literaturas seculares e até nas ditas cristãs existe uma exaltação de ego da parte daqueles que são escritores motivacionais. Vemos o mundo dizer: você precisa ter autoestima, autoconfiança, autoexpressão para se obter o sucesso. Não é nada diferente do que nós vemos os pastores da teologia da prosperidade dizerem: acredite em si mesmo, determine, decrete, tenha confiança em si. Não há nada diferente nisso. Podemos ver que a humildade de espírito é algo que não existe na igreja atual. Os pastores, os coaches, os motivacionais deste século presente, eles não estão treinando crentes para serem pobres de espírito e fazerem os tais herdarem o reino dos céus. Eles estão fazendo pessoas carnais, vaidosas, desligadas e desinteressadas nas coisas de Deus, porque eles querem que as suas ovelhas mostrem para o mundo as suas altas aquisições, o seu sucesso, as conquistas que ele obteve, pois o melhor para as pessoas carnais é que o mundo os elogie por sua autoexpressão,
do que o admire por sua simplicidade, por sua humildade. Mas o que de fato é ser pobre de espírito? Pobre de espírito não consiste em ser uma pessoa acovardada, não consiste em ser uma pessoa medrosa e nem tampouco pode ser confundido com a falsa modéstia. A humildade do espírito não pode ser conquistada nos muitos anos de estudos, não se aprende nos livros de bons modos, nem tampouco podemos obtê-la por meio de aulas de etiqueta, nem nos muitos anos de faculdade. A humildade de espírito ela é produzida no crente nascido de novo por meio da ação do Espírito Santo que conforma o indivíduo à semelhança de Cristo, o unigênito Filho de Deus. Quando o Espírito Santo convence o indivíduo do pecado, da justiça e do juízo, ele provoca no indivíduo a diminuição, a destruição da velha criatura e exalta nele a imagem e semelhança de Cristo. Traz humildade, traz pobreza em espírito, alguém que não tem confiança em si próprio, mas o seu porto seguro, o seu refúgio é o próprio Deus. Nós podemos ver, pelo menos na Bíblia, dois homens que tinham características de homens pobres de espírito, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Eles eram homens humildes de espírito, mesmo operando tão grandes coisas e influenciando uma massa de pessoas excomunal. Toda honra e toda glória, eles convergiam na pessoa de Cristo e do nosso Pai, Deus. Eles reconheciam que eram vasos de barro que continham os mais preciosos tesouros. Diante disto, nós podemos entender, meus amados irmãos, que Deus, ele não tem prazer na soberba, que Deus não tem prazer no luxo, Deus não tem prazer nas grandes conquistas dos homens. Mas quando nós lemos Isaías 57, versículo 15, a Bíblia nos ensina que ele está com aquele que é quebrantado de coração, aquele que tem um espírito humilde. Mas o maior exemplo de pobreza de espírito que a Bíblia nos mostra é o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois mesmo sendo rei, se fez servo, mesmo sendo Senhor dos senhores, fez dos seus servos os seus amigos, sendo e contendo todo o poder que dizia, não apenas fazia para mostrar que ele era, mas fazia para manifestar a vontade daquele que o enviou, ou seja, o Pai. Portanto, meus amados irmãos, peçamos a Deus um coração humilde de espírito, porque só os humildes de espírito podem entrar no reino dos céus. Guardem essa meditação no coraçãozinho de vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Paz do Senhor, meus irmãos.